Meus amores, uma boa tarde, né? E vou soltar pra vocês o sonho, que eu tô passando um bom tempo pra soltar esse sonho, que é o sonho que Cristo apareceu pra mim. Cristo apareceu várias vezes pra mim, para me fazer algo pelo reino do céu, fazer algo, a mesma coisa que ele pediu aos discípulos, ele pede o quê? Ele pediu a mim, entendeu? Aí o que é que eu faço? Eu faço tudo o que ele me pede, né? E o que é que eu vou soltar para vocês? Vou soltar os sonhos, o sonho que é para o povo católico, que se eu vou soltar o sonho, ainda vou pro livro que fala, esse livro ele fala de duas coisas. A primeira coisa que ele fala, assim, né, é mandamento. Glória a Deus, é um mandamento mesmo. E esse mandamento eu vejo que o quê? Que o povo não a põe em prática. Por as pessoas não pôr em prática, as pessoas vão perecer e vão sofrer por causa disso. Mas não é por falta de ensino, porque eu tô na internet todo dia com vocês, várias vezes durante o dia, só lendo as Santas Escrituras. Abandonei tudo para poder fazer as coisas conforme a vontade de Deus, que é para que vocês, o quê? Para que vocês não saiam dessa terra sem ter oportunidade, sem ter chance, né? Chegou no outro mundo lá, não tem chance não. Pra onde você escolher, é pra lá que você vai, né? Bora pra lá. Eu vou soltar o sonho, vou soltar as Santas Escrituras e vou terminar lá no livro do Apocalipse. Porque é justamente o que nós estamos vivendo na face da terra. É tempo apocalíptico. É assim, né? Porque vocês sabem que não tem boa leitura, né? Ainda gaguejo que só, né? Então, mas não tem problema não, o importante eu estar fazendo a palavra ajudando. Pensa que eu tenho vergonha? Eu tenho vergonha não. Vergonha é a pessoa que quando sai dessa terra e para um canto terrível que vocês jamais pensaram que existia, porque vocês só vê o céu, não, só existe o céu. Sai daqui eu vou pro céu. Então, isso não é bem assim que funciona não. Se Jesus, né, obedeceu a Deus, né? E se os discípulos obedeceram à vontade de Deus, por que nós vamos fazer diferente? E Jesus ainda disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Se tu tem alguma chance, alguma oportunidade, meus narizes quer entupir. Se tu tem alguma chance, alguma possibilidade, pensando que tu vai pro céu, Cristo tirou todas elas. Porque primeiro, o versículo que ele deixa assim bem detalhadamente. Primeiro, ele é o caminho. Segundo, ele diz que tem que ter renúncia. Terceiro, ele diz o quê? Que tem que ter santificação. Mesmo tem esses versículos? Tem. Mas tenha calma que eu vou soltar para vocês ele tudinho em outro vídeo. Ele é o caminho, a gente tem que nascer de novo. E segundo, a gente tem que santificar entre Pai para entrar nesse céuzão azul aí, cujo Cristo foi tirado da terra numa nuvem e foi levado para o céu. Por quê? Porque ele é santo. Por quê? Porque ele não aceitou nada desse mundo. Ele diz que as coisas desse mundo é passageiro. Como tudo nessa vida é passageiro, né? Então, bora pra cá, para as Santas Escrituras. Porque sempre eu começo com vocês explicando algo pra vocês, né? Tudo que eu tô explicando pra vocês tá nas Santas Escrituras. Não tô falando nada de mim, entendeu? Nada vem de mim. Tá tudo nas Santas Escrituras. Eu sonhei que eu tava vindo num caminho, um caminho carroçal, né? Que é aqueles caminhos de antigamente, né? Que a gente andava, que levantava poeira. Pois é, vinha eu, Jesus e uma mulher, né? E vinha nós três. E ele chegava, né? Eu vou contar alguns detalhes, né? Era mato de um lado, mato do outro, caminho carrossel. E tava assim não, tava de noite. Nós vimos, tava de noite, não tava nada claro não. E vinha eu, ele e essa mulher, né? E cujo que ainda não descobri que essa mulher. Eu tenho assim uns pensamentos, né? Não sei, né? Deixa quieto. Só vou fazer o que eu entendo, né? Aí vinha nós três. Eu vinha espírito com ele. E vinha essa mulher do lado dele. E ele chegou e disse assim: olha, tu vai no templo católico e fala pra eles toda a verdade. Na hora que ele tampou a boca, ele parou de dizer, o seu inimigo saiu de dentro do mato e veio ao encontro dele, assim, avançou em cima dele. E ele se virou de uma vez, naquele Ele não foi pego de surpresa não, viu? Ele se virou de uma vez e saiu lutando com ele.
E Cristo deu um empurrão bastante nele, que eles, na hora que eles começaram que ele veio pra cima dele, que Jesus saiu guerreando com ele. Naquele momento ali, a mulher foi pro lado, eu fui pro outro. Nós se afastemos, né? Então, assim, e ele saiu guerreando, né? E Cristo deu um empurrão bastante nele, porque ele se afastou, mas ele se afastou muito, Tudo que ele se afastou bastante, a mulher que estava andando com Jesus, né? Ela foi lá, pegou na mão dele, puxou ele pra esse lado de cá, entendeu? E o inimigo veio de lá pra cá novamente pra pegar ele, né? Aí ele se tacou por cima de um escudo transparente. E Cristo, naquele momento, Cristo sumiu. E a mulher também, ela saiu, desapareceu. E eu olhei para trás, eu vi que ele não passava o escudo, eu continuei o meu caminho. Quando cheguei lá na porta da igreja que ele mandou, ele disse assim, ele chegou para mim e disse assim, tu vai no templo católico, fala para eles toda a verdade. Quando eu cheguei na porta da igreja católica, eu perdi todas as forças. Eu disse assim, meu Deus, como é que eu vou falar com esse povo? Sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei uma vassoura e comecei a varrer. Pois então, é isso que eu tô varrendo, é isso que eu tô fazendo, Porque, ó, presta bem atenção, eu varrendo, eu não vou explicar a vocês os detalhes desse sonho. Eu peguei essa vassoura e fui varrer por fora. O templo tava todo cheio de lixo por fora. Dentro tava limpo. Fora tava todo cheio de sujo. O que é que eu entendi desse sonho? O que é que tu quer dizer mesmo? Cristo mandou dizer todas as verdades. Lá dentro do templo não tinha susto, mas por fora tinha. Então, é coisas que tem oculta. Por quê? Porque o pecado não tá só lá dentro, tá fora. Vocês veem que eles fazem o quê? Eles têm imagem de escultura para que eles adorem, como ele leva para as casas das pessoas. Ele manda as pessoas têm imagem nas suas casas. Então, o pecado só tá dentro da igreja? Tá, não. O pecado tá lá dentro da igreja, porque Cristo, ele disse assim, tu vai no templo católico e fala para eles toda a verdade. Então, o pecado não tá lá só dentro, tá fora. Quando Cristo me mostrou o lixo fora que eu saí varrendo, então o pecado tá todo fora, tá dentro e fora, entendeu? Porque, presta bem atenção no detalhe, Cristo mandou ele dizer assim, tu vai na igreja católica e fala para eles toda a verdade. Qual é a verdade que eu tenho que falar para vocês? Sobre as idolatrias, sobre uma quebra de aliança, entendeu? E é que eu vou falar com vocês agora. E sobre esse lixo que tá fora, é o que tá acontecendo. Não tá mais só dentro da casa, não tá mais lá dentro da congregação, não. Tá espalhado nas casas dos fiéis, entendeu? E esse tempo, quando eu li as Santas Escrituras, que eu vi que ele era um templo que Deus se agradava dele, e ele se transformou nisso, como é que as pessoas fazem isso, né? Porque tantas almas são enganadas dentro desse tempo, essas pessoas estão, eu tô pra igreja católica, eu tô caminhando para ir pro céu. Desde que vocês estão sendo enganados direto para o abismo, junto com eles, entendeu? Junto com esses sacerdotes, né? Porque padre eu não vou chamar não, né? Vou chamar só sacerdote, porque é horrível vocês conhecerem as Santas Escrituras, eles conhecer e eles passar isso para vocês, entendeu? Mas Meira é mãe de Jesus. Sim, a mãe de Jesus, eu a amo ela, também eu tenho o maior amor, o maior carinho por ela, porque ela é mãe do meu Salvador. Claro, eu tenho o maior amor por ela, tenho o maior carinho, mas jamais eu vou dar o que é a Deus, vou dar a ela. Aí o bicho pega pra minha banda se eu fizer isso. Eu amo ela sim, entendeu? Mas eu chegar e idolatrar ela jamais, entendeu? Jamais. Se nem os anjos, preste atenção que eu vou falar pra vocês, se nem os anjos do céu, que nunca pecaram, eles não aceitam de maneira nenhuma ser idolatrados. Por que que nós vamos idolatrar a mãe de Cristo e as outras imagens? É porque vocês não raciocinam, entendeu? Bora pro versículo, depois eu vou pra lá mostrar a vocês. Sobre o quê? Se nem os anjos que são santos, que adoram a Deus, eles não deixam ser idolatrados, por que que vocês vão idolatrar o ser humano? Enquanto a Deus que é pra vocês cultuar, amar, vocês fazem ao contrário, entendeu? Glória a Deus. Bora pra cá? Eu não tô dizendo que a Maria, ela é, como é que a gente chama? Eu não tô falando que ela é uma pessoa pecadora, não. Porque ela foi bendita entre as mulheres, mas não é porque ela foi bendita que ela tem direito a ser adorada, entendeu? Adorada só a um, que é Deus que está no céu, entendeu? Se um anjo que nunca pecou, ele não aceita ser idolatrado, do mesmo jeito ela jamais aceitaria isso, vocês fazem isso, mas sem pedir a permissão dela, entendeu? Porque ela jamais aceitaria isso, entendeu? Vocês fizeram assim só por implicância mesmo, né? Pra poder não dar honra e nem dar glória a Deus e a Jesus, né? Então,
o nosso Messias, o nosso Salvador, o Verbo encarnado, o Deus encarnado em verbo, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós, para vocês verem. Bora pra cá. Eu vou começar logo do versículo 3. Bora lá, ó. E não terás outros deuses diante de mim. Aí essa frasezinha, ela botou um ponto final. O que é que isso quer dizer? Não colocar outros deuses diante de mim. Primeiro, Deus está pedindo que você não coloque imagem perante a Ele. Mesmo como é que eu vou colocar uma imagem perante a Deus? Tu não é templo do Espírito Santo? O Espírito Santo de Deus não habita em nós? Se tu se curva perante a imagem de escultura, tu não quer curvar ele, não? É verdade, Mira, é verdade. Se Deus habita dentro de mim, se eu me ajoelho perante uma imagem de escultura, eu vou rezar pra ela. Tô deixando Deus de lado, ainda tô querendo curvar ele perante uma imagem de escultura, é verdade. Mas só que Deus não aceita isso. Quando ele vê que tu vai fazer, que ele lê os teus pensamentos, né? Se ele vê que tu vai fazer tal coisa, ele se retira de perto de ti. Deus, enquanto leu nas Santas Escrituras, tanto numa Bíblia como na Bíblia dos crentes, na Bíblia do católico, ele nunca deixou acontecer tal coisa, entendeu? Continuando, vocês já entenderam, né? Não colocar outros deuses perante a ele é nós. Jamais se ajoelhar a tal coisa, né? Porque tudo que eu sou o templo do Espírito Santo. Deus habita aqui dentro de mim, né? Então, ele habita aqui dentro de mim. Aí o que eu faço? Eu vou me curvar. Deus livre, está repreendido. Não posso nem falar isso, nem falar, né? Mas eu vou falar para poder dar uma interpretação a você. Se eu me ajoelho perante uma imagem de escultura, eu tô querendo curvar ele. Ele tá dentro de mim. Eu tô curvando ele. Não, curvando ele eu não tô, porque ele sai de dentro de mim. Como eu já expliquei a vocês. Ele jamais deixa vocês humilhar ele assim, entendeu? Porque isso é uma humilhação perante a ele, entendeu? O Rei da Glória, o Rei do céu, entendeu? O Rei de toda a terra, né? Glória a Deus. Bora pra cá, ó. Não terás para ti imagem de escultura. Olha o que ele diz, ó. Não terá para ti imagem de escultura. Nem alguma coisa que é do que há em cima no céu, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Nada nós podemos ter de imagem, entendeu? Nem a imagem das coisas que há no céu, e nem tampouco nas coisas que há na terra, e nem tampouco nas coisas que há debaixo da terra. Nenhum tipo de idolatria dentro da nossa casa nós não pode ter. Só perante a ele, né? Então, nosso Deus é um Deus celoso, né? Claro que se ele dá a nossa vida, cuida de nós, nos mantém vivos, claro que ele é um Deus zeloso, né? Então, continuando. Não te encurvarás a ela. Tá vendo o que ele pediu? Para vocês não se ajoelhar perante a ela. Ele foi muito bem claro. Não te encurvarás a elas, nem as servirá. Primeiro, tu não se ajoelhar perante a ela, se curvarás, se ajoelhar. Não se ajoelhar perante ela e nem tampouco tu ficar rezando não sei quantas Ave Maria pra ela, orando não sei quantos Pai Nosso. No lugar de tu orar pra Deus, conversar com Deus, tu tá orando pra Ave Maria. Ela, eu amo ela sim, com certeza. Quem foi que disse que eu não amo ela? Eu a amo ela. Ela trouxe o meu Salvador para esse mundo. Por causa dele, veio a minha salvação. Ele salvou eu e salvou ela. Mas nem isso dá o quê? Que ela seja digna de adoração, entendeu? Para vocês entenderem, né? Não te encurvarás a elas. Tá vendo que aqui Deus pede? Para não se ajoelhar perante a elas. Nem as servirás. Ele deixou bem claro, ainda botou 2 pontos lá terminando a frase. Não pode rezar para Ave Maria, não sei quantas mil vezes, como outros rezam para outras coisas. Então, não pode, é pecado. Isso aqui é um mandamento. Lá embaixo, o último versículo, vocês vão ver que é um mandamento. Ó. Porque eu sou Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Vai aonde? A 3ª e 4ª geração. Os pecados de quê? Dos pais, os filhos pega o quê? O castigo dos pais vai nos filhos também até a 4ª geração. É pouco?
É pouco o que vocês estão fazendo para a alma de vocês, para a sentença dos filhos de vocês? Realmente mesmo. Glória a Deus. Pois então, bora continuando. Para ainda não, ó. Daqueles que me odeiam. Se tu faz isso, pode ter certeza que Deus vê tu como tu odeia ele. Se tu faz esse tal coisa, Deus vê que tu odeia ele. Tu não ama ele. Porque se tu amasse, tu respeitava o que estava escrito. Por então Deus vê que tu não ama ele. Tu ama ele se tu deixar tudo de lado. Não vai, pelo amor de Deus, não vai pegar a imagem da mãe de Cristo, vai ficar fazendo tais coisas, não. Dá fim, pronto. Dá fim, pronto. Agora é só tu e Deus, entendeu? Não vai fazer com os outros. Eu vi as pessoas fazendo coisa aí com a imagem dela. Não faça isso, não. Faça isso, não, entendeu? Porque ela é uma mulher bendita, entendeu? Igualmente o quê? Igualmente como é? A Sara. Sara também foi uma mulher bendita, porque ela foi esposa de Abraão. E Abraão foi pai de não sei quantas, tá entendendo? Todos nós somos o quê? Benditos, e nós se salva dando o quê? A luz a filho, entendeu? Glória a Deus. Vou pra cá. Terminando o versículo. Versículo 6. E faço misericórdia a milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. Não é um mandamento, não. Eu acabei de ler para vocês que isso é um mandamento, cujo muitas pessoas passam por cima, cuja humanidade quase toda inteira é o quê? Fazem isso, entendeu? Mas o que é que eu posso falar para vocês? Só vocês lerem as Santas Escrituras e colocar em prática, só para vocês pararem de fazer e começarem a seguir a Deus, adorar a Deus, entendeu? Tudo seria diferente, né? Vamos lá pro livro do Apocalipse, né? Como eu falei para vocês. Antes de ir pro livro do Apocalipse, eu vou para onde eu tava. Era Ezequiel. Agora qual é, Senhor? Me mostra, Senhor, da minha vida. Não era Ezequiel, não, era Osés. Glória a Deus. Vou para Osés. Deixa eu procurar aqui Osés. Glória a Deus. Pronto, já tô em cima, Osés. Pronto, até aqui, ó. Presta bem atenção. Era um templo que Deus amava. Mas olha, presta atenção o que é que tem esse templo agora. Agora Cristo vai vir sobre esse templo, sobre essa casa, mas com sentença. Entendeu? Ó, põe a trombeta na tua boca. Eu tô avisando a vocês, senão você pega de surpresa, não. Eu tô avisando a vocês que tem algo terrível para se cumprir na terra por causa de quê? Por causa de idolatria. Por causa de quê? Por desobediência. Porque tá escrito, não põe em prática. Que vocês viram que eu acabei de ler. É um mandamento. Ele diz que aqueles que amam ele guardam o mandamento dele. Então, é um mandamento, entendeu? E é lá no começo de Gênesis. A Bíblia todinha falando sobre idolatria. Vocês praticam porque vocês mesmo querem, entendeu? Põe a trombeta na tua boca. Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Ele vai vir sobre o quê? Sobre a casa do Senhor. Aquelas pessoas que dizem que amam ele. Por isso que eu digo, cuidado. Cuidado os crentes, cuidado os católicos. Pensa que eu meto a pé só num? Não. Eu a amo todos dois. É duas, né? Três. Porque eu vi 3 casas, então é 3 templos que ele se agrada. O primeiro, se agrada não, só se agradou de um. É 3 templos que ele amava. O primeiro ele se corrompeu com o que eu vou ler para vocês agora, idolatria. O segundo se corrompeu porque era um mandamento, foi quebrado, né? Você viu que lá é um mandamento. Eu li para você que é um mandamento. Ele pediu para não idolatrar, não se curvar perante a ele, não servir a ele. É um mandamento, né? Então, assim, é Êxodo 20 e o versículo terminei no versículo 6, entendeu? Para vocês. E o que é que eu vou ler para vocês? O livro de Osés 8, e vou ler o que? Primeiro versículo para vocês. Falando sobre o quê? Sobre o que eles fizeram, entendeu? E sobre isso, Deus não se agradou. E por causa disso, ele vai vir contra vocês, entendeu? Mas não vai vir para acudir vocês. Ele vai vir com o quê? O grande dia do Senhor é um grande dia terrível para essas pessoas que fazem esse tipo de arrumação. Por que vocês fazem isso com essas almas que estão dentro do templo católico? Se vocês sabem que é contra a vontade de Deus. Por quê? Porque vocês não amam nem a si mesmo e nem tampouco amam aquelas ovelhas dele. Entendeu? Ó. Por isso que eu tô falando abertamente com vocês. Olha o que aqui diz, ó. Põe a trombeta na tua boca. Eu tô falando com vocês. Tô falando com católico, tô falando com padre, tô falando com todos.
Ele virá como águia contra a casa do Senhor. Como águia, do jeito que está escrito assim das Escrituras. Vai vir em cima das nuvens. Ele e o seu exército de anjos. Contra a casa do Senhor. Dói porque é contra a casa dele, entendeu? Porque transgrediram a minha aliança. Era uma aliança que ele fez com vocês, e vocês quebraram. Era uma aliança que ele fez com vocês e vocês quebraram. Não foi só isso, não, ainda tem mais. E se rebelaram contra a minha lei. Ainda Deus deixou uma lei, com certeza. A primeira, bora lá? Eu gosto de ler pra vocês porque, ó, já encerrei o versículo. Eu gosto de explicar pra vocês católicos. Por quê? Porque Deus, a lei que transgredir a lei, que é essa lei que eu vou ler pra vocês agora. Olha o que foi que Deus determinou. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher criou. Continuando. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai. E vou repetir de novo esse versículo para vocês. E Deus os abençoou. E Deus lhe disse: frutificai e multiplicai vós e enchei a terra. É pouco a união que ele fez com o homem, com a mulher, e mandou eles encher a face da terra. Isso aqui é um casamento. Deus mandou ele encher a face da terra. Eu vou ler de novo para que vocês compreendam. E isso aqui foi o quê? Quebrado. Lá tá casando só homem, tá casando o homem e a mulher? É, ele casou o homem e a mulher, mas também tem algumas coisas mais ainda. Pois então, se Deus deixou escrito, porque iam fazer isso com ele, entendeu? Porque Deus vê o nosso futuro lá na frente, entendeu? Ó, vou repetir. Aqui foi o primeiro casamento. Ainda tem o casamento de Adão e de Eva. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e se multiplicai vós e enchei a terra. Deus deixou muito bem claro, né? Mas bem claro. E Deus abençoou. Primeiro ele abençoou logo o homem e a mulher. Então, se é pecado? É não, entendeu? Sei onde vocês arrumaram isso na cabeça de vocês, que isso é pecado. O homem casar com a mulher e viver pra sempre sendo feliz. É não. Preste atenção, ó. Depois que Deus fez, uniu o homem e a mulher lá, né? Então, aí depois ele foi fazer o homem, ó. Deixa eu terminar esse versículo aqui pra vocês, ó. Sujeitai e dominai sobre os peixes e o mar, e sobre as árvores do céu, todos os animais que se movem sobre a terra. Aí botou um pontinho no versículo. Agora eu vou para outro versículo com vocês. Preste atenção no versículo que eu vou ler para vocês, ó. Vou agora pro... aqui é 2, viu? Gênesis 2 e o versículo ali para vocês, o versículo 20, 28. Li o 27 e o 28, agora eu vou pro versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e o céu. Glória a Deus, tá vendo aí? Continuando. E todas as plantas do campo que ainda não estava na terra. Não estava na terra. E todas as árvores do campo que ainda não brotavam, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E não havia homem para regrar a terra. Não havia o que, homem para regrar a terra. E vocês veem que ele já tinha o que, então? Para vocês entenderem. Aí, bora continuando. Parei ainda não. E soprou um vapor, porém subiu da terra e regrava toda a face da terra. Que é o poder dele, né? Aguou a terra todinha, glória a Deus, para que a terra plantasse. Como é para poder que a terra nascesse, né? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E
e soprou em suas narinas o fôlego, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito maravilhoso. Pronto, agora eu vou pro último versículo. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque certamente no dia em que delas comeres, certamente morrerá. Aqui ele falou para Adão. Ó, Adão, tu não come dessa árvore. No dia que tu provar, tu vai morrer. E ele, com certeza, a Eva não estava nem pronta. Ele ainda vai aprontar a Eva para ele. Ele passou primeiro a ordem nele, entendeu? Ó. E disse-lhe o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Fala-lhe uma ajudadora adequada para ele. Aí Deus formou o quê? Deus vai formar uma pessoa que do jeitinho que ele merece. Glória a Deus. Bora pra cá, continuando. Aí essa passagem é aquela todinha, né, que vocês conhecem. Eu não acredito que vocês não conhecem a passagem de Eva e da Eva, né, que Deus fez a Eva, né. Depois que Deus fez ela, aí tem lá aquele versículo, o versículo 23. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Vou passar lá pro versículo. Eu tô salteando porque eu ainda tenho que ir lá pro livro do Apocalipse, entendeu? Ó. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Deixará o seu pai e a sua mãe. Não vou repetir. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á a sua mulher. E serão ambos uma só carne. Pronto, Deus já uniu ele. Entendeu? Aí pronto. Aí toda aquela teimosia todinha, a Eva foi lá, desobedeceu, deu o seu marido. Aí pronto, entendeu? Agora bora pro livro do Apocalipse, né? Porque eu gosto de assim. É porque vocês não acreditam que vocês não tenham lido essa parte não, né? Porque eu já li isso aqui, tá entendendo? Eu não gosto de ficar lendo pra decorar na minha cabeça, não. Eu gosto de ler pra vocês, com vocês, entendeu? Vou pro Apocalipse pra me mostrar sobre lá, né? Que eu tava conversando sobre outras coisas, né? Bora pra lá. Porque se vocês forem sentenciados... Porque se vocês não se arrepender e se vocês não sair daí e ir para onde Deus ordenar vocês, eu vou ler o versículo, eu não vou ficar falando com vocês, que não é bom eu estar falando, abrindo minha boca para vocês, porque é só eu ler, eu tô falando para vocês o que eu já vou ler, então não precisa, entendeu? E também não precisa ter intérprete, né? Como pessoas dizem, precisa de um livro para interpretar, não precisa não, a Santa Escritura precisa de intérprete não, o intérprete aqui é o Espírito Santo, entendeu? E não precisa, ó. Como é que precisa de intérprete para falar isso, ó? Falar isso não, me perdoa. Para falar Santas Escrituras, ó. Apocalipse 18. E houve outro anjo do céu que dizia... Aí encerrou a frase. Um anjo que... Ó, e houve outra voz do céu que dizia... E houve outra voz do céu que dizia: saí dela, povo meu, para que... Olha o que Deus está pedindo para vocês. Sai dela, povo meu. Mas preste atenção, tem sentença para ela, por isso que Deus está mandando vocês sair dela. Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não ocorra nas suas pragas. Tá? Para ela tá uma sentença horrível. Se vocês tiverem, vocês vão participar dos pecados, vão comer da mesma praga que ela vai comer, vocês vão comer. Por isso que eu aconselho a vocês, vou só repetir. Sai dela, povo de Deus, entendeu? Ó, porque já os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus lembrou-se da iniquidade dela. É como eu vou soltar até esse sonho pra vocês. Mas não agora, depois, né? Como eu tava conversando com vocês, existe o quê? 3 religiões. Tempo evangélico, tempo católico
E o que? Os cristãos que jamais trocam o reino do céu por essas coisas do mundo, entendeu? Eles estão que no tempo evangélico, mas ele jamais vai deixar o que ser guiado pelas coisas do mundo, porque essas coisas do mundo ela nos afasta de Deus. É teimosia contra Deus, entendeu? Bora aqui, ó. Porque já os seus pecados se ali. Tornarei, olha o que Deus vai dar a ela. Tornarei-lhe a dar como ela vos tem dado. E retribuirei em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu a beber, dar-lhe-ei a ela em dobro. Por isso que eu digo, cada religião, mulher representa a religião. Por isso que eu disse, cada mulher que eu vim dentro dessas casas do sonho que eu falo pra vocês, cada uma é uma religião. Religião católica, religião evangélica. E aquele construiu, que aqui agrada a ele, é aquela, entendeu? Eu tô cansada de falar isso pra vocês, mas vou continuar aqui nas idolatrias, né? Em Osés mesmo é porque eu salteei. Em Osés mesmo, deixa eu voltar aqui para Osés para poder mostrar algo para vocês. Glória a Deus. É Apocalipse 18. Eu volto já aqui para vocês verem o que vai acontecer. Cadê o Osés? Para vocês verem o que vai acontecer. Pronto, eu tô em Osés. Ó, eu li para vocês sobre as quebras de aliança, mas Deus deixou detalhadamente no livro de Osés 8 e no versículo 4, porque aqui Deus vai contra a casa dele. Ó, vou ler para vocês. E eles fizeram rei, mas não por mim. Construíram príncipe, mas eu não subi. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolo para ser destruído. Não havia idolatria lá dentro, mas eles fizeram para eles serem destruídos, com eles todos aqueles que estão lá dentro. Por isso que lá no livro do Apocalipse chama que vocês saiam de lá, entendeu? Deixa eu voltar lá pro Apocalipse de novo. Glória a Deus. Pronto, glória a Deus. O Apocalipse de novo, novamente. Vocês viram, foi por causa das idolatrias que eles vão ser o quê? Castigados. Deus vai vir sobre a casa dele por causa das idolatrias, né? E também sobre o que eu li lá pra você, que eu já expliquei, né? Continuando aqui, ó. Eu li o versículo 5, eu li o versículo 4 e o versículo 5. Apocalipse 18. Eu li o versículo 4 e li o versículo 5. Agora eu vou ler o versículo 21. E um forte anjo levantou uma pedra. Como vocês se lembram que Cristo disse assim: Pedro, sobre ti edificarei a minha casa, né? Edificarei sobre ti uma pedra, né? Acho que é assim, né? Que eu não tô bem lembrada. Edificarei a minha casa. Ele disse assim, a minha casa. Edificarei sobre ti a minha casa. Então, ele fez de Pedro uma rocha, né? Então, por olha o que tá dizendo esse versículo aqui, ó. E um forte anjo levantou uma pedra. Mas ele não fez com idolatria, não. Foi essas pessoas que fizeram isso, com o templo de Deus, né? Como uma grande mão, e lançá-lo-á no mar, dizendo com igual impéto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não se será mais lembrada. Nunca mais vão querer lembrar de tal coisa, de tal abominação, né? Que estão fazendo com a humanidade, que estão fazendo com que? Com as ovelhas de Deus. Porque todas as pessoas que vão para a casa de Deus procurando Deus, por que essas pessoas que estão conduzindo essas pessoas, elas fazem isso com essas almas? Porque elas não se compadecem nem tão pouco das almas delas, e nem tão pouco se compadece com as almas das ovelhas. Por isso que eu digo a vocês, o único que se compadece de vocês é Deus. É Deus que se compadece de vocês. É o Cristo, o Messias, que foi à cruz por vocês, entendeu? Na hora que chegar, ele entrega vocês. Na hora que chegar a recompensa, ele entrega vocês a ele, entendeu? Por quê? Porque como Cristo diz,
o pastor que tá guiando as ovelhas, quando vem um lobo, né, ele sai, ó, e deixa lá as ovelhas minhas, do mesmo jeito. Eu encerrei aqui pra vocês, viu? Encerrei aqui pra vocês. Vocês sabem que a Babilônia é o tempo católico. Me dói falar assim, mas por que tá escrito na Bíblia? Não existe outro templo na face da terra se não for o templo católico e o templo evangélico. O templo evangélico está se corrompendo, que Cristo me mostrou, com a vaidade dentro do templo, dentro da casa dele. Ainda além de ter feito isso com o templo dele católico, né, o templo católico, ainda fizeram o quê? Com o templo evangélico agora, e estão aceitando, achando normal. Por quê? Porque não estão nem aí, não. O que importa é deixar a igreja cheia e pegar os dízimos e as ofertas dessas pessoas. E o quê? Não tô nem pra onde que elas vão. E ele também. Preste atenção que ele também vai ser o primeiro aí. Ele vai ser o primeiro, que ele é o condutor. Ele vai ser o primeiro aí. E tá conduzindo vocês. Porque se Cristo sempre chamou. Eu peguei uma parte aqui da doutrina de Cristo. Depois vou fazer um vídeo para soltar para vocês. Cristo falando sobre doutrina, ele ensinando a doutrina dele, entendeu? E as pessoas o quê? Ignoram. Importante a minha casa estando cheia, porque o importante é eu ganhar. Cristo era um homem, Cristo era um rei humilde. Cristo não andava igualmente essas pessoas de hoje em dia, não. É de carro para cima, para baixo, tendo essas casas medonhas. Ele não andava assim, não. Cristo, ele fez um ministério, mas foi à base da simplicidade, entendeu? E essas pessoas, o que elas estão aí com a alma das outras ovelhas, estão não, entendeu? Elas eram para o quê? Cristo, eles têm carro para andar atrás das ovelhas. Cristo não tinha nem um jumentinho para se sentar, para ir em cidade em cidade, em aldeia pregando o evangelho. Não, tinha não. Ele ia a pé, passava não sei quantos dias para chegar lá, mas ele ia a pé e voltava a pé, entendeu? E cujo que essas pessoas têm carro, têm moto, transporte para si, né? E não vão, entendeu? E Cristo, eles têm o quê? Casa para poder botar a cabeça. Cujo o filho do homem não tinha nenhum canto para repousar a cabeça. Vocês já pararam para pensar onde era que Cristo repousava? Pois eu já pensei, Cristo repousava era no chão, entendeu? Para vocês verem, dormindo dentro dos barcos, né? Dentro dos barcos. Cujo que hoje essas pessoas têm de tudo. E faz pouco caso das ovelhas dele. Por isso que em vários versículos eu já li para vocês que ele diz: eu mesmo vou atrás das minhas ovelhas. Por quê? Porque a responsabilidade que ele deixou, as pessoas não estão dando de conta para assumir. Entendeu? Qual é o custo que tem? Cristo me concedeu eu estar aqui com essas ovelhas dele, que não é nada meu, tudo é dele. Eu vou atrás das outras ovelhas dele, e Deus vai abençoando. E isso ia tão bem, porque foi assim o começo do ministério de Cristo. E ia super bem. A perseguição era grande, porque eles eram fiel a Deus. O ministério não tem perseguição, ele não é fiel a Deus. É fiel essas pessoas que têm o quê? Elas passam por guerra, mas elas estão com Jesus, entendeu? O ministério de Pedro, né? A sombra do Pedro, quando ele passava, as pessoas doentes assim enfermas, ele passando, ele era um homem tão usado por Deus, que ele caminhando, ele curava, ele passava e a sombra dele curava aqueles enfermos, entendeu? Para vocês verem o poder de Deus, o mistério de nós procurar o nosso Salvador, entendeu? E o que é que aconteceu, né? Mas, glória a Deus, estamos aqui, tem pessoas que Deus levantou, que Deus disse, eu jamais duvido, porque Deus disse aqui no livro, eu vou dizer duas coisas para vocês assim, no livro de Mateus mesmo, é em Mateus, eu vou ler para vocês, é Mateus? Não, Mateus não, é Lucas, vou botar Lucas. Duas pessoas estão com vocês, duas pessoas não, é a rainha de Sabá, que ela abre a boca verdadeiramente assim, falando com vocês, a rainha de Sabá, e a rainha de Sabá é Lucas 11. A rainha de Sabá está no meio de vocês com os homens dessa geração, que é os nivitas, aquele povo que ouviu a palavra de Deus, que Jonas pregou e se arrependeu, eles se levantaram agora. Nessa geração, para o quê? Falando com vocês abertamente, igualmente eu tô. A rainha do sul, ela já se levantou, ela tá no meio de vocês. Só que vocês o que? Não percebem, porque vocês não examinam as Santas Escrituras, entendeu? Ó. Preste atenção, algo que eu vou explicar para vocês, para que vocês compreendam, ó. A rainha do sul se levantará no juízo. O que é o livro do Apocalipse? Primeiro, o livro do Apocalipse é uma sentença sobre toda a humanidade. E essa rainha do sul,
Ela só levantou em quê? Não foi no juízo, não? Porra, então ela já está no meio de vocês. É só vocês entenderem as Santas Escrituras, ó. Ele deixou bem explicado. A rainha do sul se levantará no juízo. Então ela já está no meio de vocês. Nós estamos vivendo o livro do Apocalipse. Ela já está no meio de vocês. Ela está com vocês, conversando com vocês, chamando vocês o reconciliamento. Por isso que eu explico lá o livro de Cantares para vocês, para que vocês escutem, entendam e compreendam, entendeu? Com os homens dessa geração. E os condenarão, porque até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão, o Cristo, o Messias, o Deus vivo, entendeu? É maior do que o Salomão, entendeu? Continuando. Os homens de Nevi que estão comigo, eles estão comigo na internet. Os homens de Nevi estão comigo na internet, pregando o evangelho. E eles têm uma maneira tão maravilhosa, tão linda de trabalhar, eu admiro, entendeu? Continue assim. Daqui uns dias nós sairemos dessa terra. E iremos o que? Comemorar com o nosso rei, o nosso salvador, o Messias, o Cristo, né? Glória a Deus. Os homens de Nevi se levantará no juízo com esta geração. Tá vendo? Os homens de Nevi, eles já se levantaram aqui. Porque nós estamos no livro do Apocalipse. Então, eles já estão no nosso meio, entendeu? Ó. Os homens de Nevi se levantarão no juízo. Ele já está no nosso meio. Tenho certeza absoluta, eu não estou só. Entendeu? Ó. Com esta geração e as condenará. A mesma coisa que a rainha do sul está fazendo, entendeu? Ó. Pois se converteram com a pregação de Jonas, mas aqui está quem é maior do que Jonas. Quem dera se vocês dessem ouvido o que está escrito nas Santas Escrituras que eu passo para vocês, vindo da boca do Cristo, do Messias, entendeu? Quem dera se vocês escutassem. Encerrei para vocês esse vídeo. Ficou um pouquinho grande, eu queria deixar ele curtinho. Ficou um pouquinho grande, mas é ensinamento para a tua alma, para nossa alma, entendeu? Para que vocês o que compreendam. Nós estamos vivendo o que nos últimos dias da humanidade, entendeu? Após a vinda de Cristo, é o que? Só 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio ainda vai ser diminuído, porque os cristãos não vão suportar o que está prestes a vir para eles. Os cristãos não vão suportar o que vai vir para ele. Então, esses dias vão ser abreviados. Ele falou, glória a Deus, porque ele deixou escrito para mim conversar com vocês, porque até as Santas Escrituras sairá da terra. Vocês vão ficar sem nada. Por isso que eu digo a vocês, compra uma Bíblia, guarda ela. Ela vai ser o teu passaporte para tu voltar para a eternidade, para tu estar com Deus, entendeu? Guarda a tua Bíblia é teu tesouro. Se tu ficar para trás, as 5 virgens loucas, ficar para trás, cuida na tua salvação, porque dias terríveis virão. Nós estamos bem, ó, é Cristo, é o Espírito Santo saindo da terra e o anticristo entrando. O anticristo já está às portas, é só vocês vigiarem, né? Porque a palavra de Deus eu tô entregando, não tô falhando com vocês não. E eu amo vocês, Cristo ama vocês. Fui.